Ô glórias, quer dar a paz para toda a nossa família e Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos unir as nossas forças. Estamos aqui hoje para ministrar uma santa ceia, tanto para você que está com a gente na live, assistindo aí ao vivo, Deus abençoe, beijão no coração, como para você que está nos ouvindo aí pelas FMs ou nos ouvindo pelo aplicativo. Hoje nós estamos aí meio que impossibilitado ainda de ter os nossos cultos normais na igreja, mas nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de jejuar, nós não podemos deixar de ler a Bíblia, nós não podemos deixar de cumprir a nossa missão e os nossos afazeres espirituais diários. E assim também nós não podemos passar este mês em branco sem que a gente tenha a nossa Santa Ceia, para que nós possamos nos alimentar do sangue e do corpo de Cristo. Então por isso, diante da direção de Deus, nós não precisamos muitas vezes cear, estarmos de corpo presente, estarmos juntos, mas sim nós podemos cear tendo aí nas suas mãos o seu suquinho de uva, já o seu pãozinho e a sua Bíblia. Eu vou estar aqui, você aí e nós conectados no mesmo Espírito, no mesmo Deus, na mesma unção. Então vamos lá, já pegou o seu copinho com uva, suquinho de uva? Se não pegou, corre lá e já pega. Já pegou o seu pãozinho? Ainda não? Então pega lá, já tá com a tua Bíblia. Pastor, já tô com meu suco de uva, meu pãozinho e minha Bíblia. Então bora lá, que agora nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus e nós vamos nos alimentar do sangue e do corpo de Cristo, que é esta santa ceia mais do que abençoada, que Deus nos dá a oportunidade de estarmos diante da presença deles unidos em nome de Jesus, amém? Então vamos abrir os nossos corações. Para começar a palavra, nós temos que entender o que é a santa ceia. Muitos de nós às vezes ceiamos, mas é comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho de uva? Sim, simbolicamente naquilo que nós fazemos, um pedacinho de pão e um suquinho de uva, isso é fato. Mas e no espiritual? O que acontece no espiritual? Porque todas as atitudes e decisões que nós tomamos em nossas vidas, pastor, eu apenas parei de fumar, pastor, eu apenas parei de beber, pastor, eu apenas parei de me prostituir, pastor, eu apenas parei de tomar bebida alcoólica, de usar droga, amém? É os simples atos que você tomou uma decisão e parou de ter algo em sua vida, mas você tem noção do que acontece nesse ato que você está fazendo aí de largar o pecado no espiritual? Assim também é um simples ato da gente pegar um pedacinho de pão, um suquinho de uva, comer e beber. Mas você tem noção, você sabe o que acontece no espiritual quando nós fazemos isso aqui? Então abra seu coração. Se você já sabe, vem com a gente, vamos reforçar o nosso aprendizado, a nossa sabedoria no espiritual com o espiritual. Se você não sabe, vem com a gente que você vai aprender agora e vai tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Por quê? Existem 3 pontos predominantes que é nos acrescentado no momento que tomamos a Santa Ceia. Você vê, você pega o pãozinho e o suquinho de uva, são 2 coisinhas que você come e você bebe, mas acrescenta em nossas vidas 3, várias coisas, mas eu vou pôr 3 delas aqui para você entender. Enquanto nós estamos no simples ato de comer o pãozinho e tomar o suco de uva, no espiritual está havendo uma movimentação grandiosa da parte de Deus. Então nós vamos aprender sobre esses 3 pontos, que quando nós ceamos mês a mês em santidade, na obediência, depois de batizados e nascidos do Espírito, nós vamos ter essas 3 coisas espirituais que acrescentem em nossas vidas. Da mesma maneira, nós temos que ficar alertas, ficar atentos, porque se eu tenho e estas 3 coisas me é acrescentado a partir do momento que eu ceio, então quer dizer que quando eu não tomo a Santa Ceia, isso é o quê? Me tirado. Então, da mesma maneira que eu ganho e conquisto quando eu ceio, da mesma maneira, se eu não cear, eu perco. E vai perder coisas que são necessárias para a própria salvação nossa no dia de juízo final. Evangelho de João 6,53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmo. Primeiro ponto. Ele diz que quando nós não nos alimentamos do sangue e do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia, nós não temos vida em nós mesmo, estamos mortos espiritualmente. Guarda aí que já nós vamos falar desse assunto. No 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então nos agrega um ponto quando nós ceamos para ser ressuscitado no último dia, ele nos salvar. Já vamos falar disso também. E no 55 e 56, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne permanece em mim e eu nele. Então quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Então, esses 3 pontos predominantes. Veja o que ele diz para nós no 53. Quando nós nos alimentamos do sangue e do corpo de Cristo, nós temos vida em nós mesmos. Espiritualmente, nós temos uma conexão de vida com Cristo. Lembra que um dos discípulos foi chamado por Jesus e ele disse assim: mestre, deixa eu enterrar os meus pais, o meu pai que morreu? E Jesus falou: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Você já viu em algum momento um defunto enterrando outro, um morto enterrando outro? Não, ele estava falando espiritualmente, eram pessoas vivas que estavam enterrando o seu morto, mas por aquelas pessoas não estarem na doutrina de Deus através de Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, seguindo Jesus na obediência, ele as classificou como morto. Então aqui ele traz a mesma palavra, a mesma passagem, reforçando que a vida que ele nos dá é por intermédio, sim, da obediência e da prática da palavra, e tomar a Santa Ceia nada mais é de que obedecermos a palavra de Deus. Então ele fala: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? Vida em vós mesmos. Então, automaticamente, se eu todo mês me alimentar do sangue e do corpo de Cristo espiritualmente, eu vou ter a minha vida espiritual diante de Cristo. Contrapartida, se eu não me alimentar do sangue e do corpo de Cristo, mês a mês, eu não terei vida espiritual, estarei morto espiritualmente. Então, quantos estão na igreja hoje e não tomam a Santa Ceia, não estão preocupados em colocar as suas vidas diante de Deus na posição de poder cearem conforme a palavra de Deus nos ensina, nos diz e nos dá a direção de fazer, e acabam estando mortos espiritualmente? Isso talvez seja para você a resposta de tantas coisas que você busca no espiritual e nada acontece em vossas vidas. No versículo 54 de Evangelho de João 6, ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então você vê que ele diz que através da Santa Ceia, no momento em que nós comemos a carne de Cristo, que é o pão, e bebemos sangue de Cristo, que é o suquinho de uva, ele nos acrescenta um ponto predominante para o dia da salvação. Ele diz que por este ato de nós nos alimentarmos da Santa Ceia, vai nos agregar um ponto mais para ele nos ressuscitar, nos salvar no último dia. Quer dizer, no dia de juízo final, os livros serão abertos, e ainda outros livros, o livro da vida, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, você já sabe, né? Palmas para você, todo mundo sabe. Então, esses livros serão abertos. E quando constar a nossa Santa Ceia mês a mês lá, em santidade, vai ter esse ponto agregando para somar, para nos dar salvação. Vamos supor, precisa de, abre aspas, 7 pontos para você alcançar a sua salvação, uma parábola. Então você tem um ponto, saiu dos pecados. Segundo ponto, foi batizado. Terceiro ponto, nasceu do Espírito, abre aspas. Quarto ponto, a Santa Ceia. Então vai precisar no dia de juízo final, porque não adianta você chegar com 6 pontos lá, faltando um, ele não vai dar o reino, porque ele deixou bem claro que só entrará e vai ressuscitar e vai salvar quem participar da Santa Ceia mês a mês. E no versículo 56 ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quantas pessoas dizem: eu amo Cristo, Cristo está em mim, eu estou em Cristo, Cristo me usa, eu estou aqui cheio de poder e de glória, mas a palavra diz que para haver uma conexão entre nós e Cristo, primeiramente é pela obediência da palavra, porque não tem harmonia, não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, se nós vivemos na prática de pecar e dissermos que temos comunhão com Ele, somos mentirosos, jamais o vimos e jamais o conhecemos. Mas aquele que obedece a Cristo e sua palavra, esse sim entra em comunhão com Ele. Desta mesma maneira, Ele nos reforça aqui na Santa Ceia, que pelo corpo e pelo sangue, que eu me alimento mês a mês, que é o pãozinho, o suquinho de uva, ele estará em mim e eu estarei nele. Haverá esta conexão espiritual. Então, quantas pessoas estão me ouvindo e falam: pastor, eu não tomo a Santa Ceia. Então, ainda você não está em Cristo e Cristo não está em você. As pessoas falam: pastor, eu não sinto a presença, eu não sinto nada. O povo diz que sente arrepio, que sente mover, que sente a presença. Eu nunca sinto nada. Você já passou por todos os processos espirituais? Você já fez todos os processos espirituais? Você imagina fazer uma parábola. O meu amigo do lado fuma maconha e ele fala: nossa, eu tô doidão, olha, eu tô sentindo a brisa, eu tô na brisa. Aí eu tô aqui do lado: poxa, eu não tô sentindo nada. O que aconteceu, cara? Claro, você não fumou.
Fuma que você vai sentir a brisa. Então a mesma coisa, como é que você vai sentir uma conexão com Cristo se você não se conectar com Ele espiritualmente? É só uma parábola para você entender, né? A pessoa, ela bebe, ela enche a cara, fala, nossa, tô doidão, tô bêbado, tô loucão, ó. Aí você fala, poxa, eu não tô sentindo nada, não tô loucão, não tô bêbado, não tô doidão. É óbvio, você não bebeu, bebe que você vai sentir. Então é a mesma coisa, nós estamos na igreja, nós estamos na casa de Deus, nós estamos no lugar onde é santo, mas nós não estamos tendo a conexão com Cristo espiritualmente, como diz a Bíblia. E uma delas, predominantes, é a Santa Ceia. Para Ele está em você e você está nele. Para Ele está em nós e nós estarmos nele. Então a Santa Ceia não é uma opção, uma escolha. Hoje eu vou cear, amanhã eu não vou cear, depois eu vou cear ou não vou cear. A Santa Ceia é um dever. A Santa Ceia é uma obrigação do cristão que está na presença de Cristo, transformado, convertido, sem pecado, cear todos os dias. Então, juntando tudo isso que nós estamos aprendendo hoje, veja que tremendo. Quando nós ceamos, o simples fato de comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho de uva, nos acrescenta esses 3 pontos. Qual são? Nós acabamos de aprender. Primeiro ponto, lembra? Já esqueceu? Eita Deus, Senhor, manda o Espírito para esse povo lembrar todas as coisas, amém? Primeiro ponto, qual é? Fala para mim o primeiro ponto. Teremos vida em nós mesmos. Se nós não ceamos, estaremos mortos espiritualmente. Segundo ponto, agora engrena. Pastor, lembra o primeiro, já lembro o segundo. Ele nos ressuscitará e nos salvará no último dia. E o terceiro ponto que nos agrega na Santa Ceia é a comunhão com Cristo, que pelo sangue e pelo corpo, na obediência e santidade, Ele estará em nós e nós estaremos nele, viu? Agora, a contrapartida, se esses 3 pontos nos é acrescentado a partir do momento que eu tomo a decisão e a atitude de, em santidade e obediência, me alimentar do sangue e do corpo de Cristo mês a mês, então se eu não fizer isso, o que acontece? Eis a questão. 5 segundos para você pensar. Acabou o seu tempo. Pastor, eu já entendi. Se eu não me alimentar do sangue e do corpo de Cristo, eu não terei vida em mim mesmo. Não terei o ponto para a salvação e Cristo não estará em mim, eu não estarei nele. Glórias a Deus! A palavra está descendo. Se não desceu o pãozinho, o suquinho, goela abaixo, a palavra desceu. Então não é uma opção, família. Não é eu quero, não quero, eu não vou jantar hoje, eu não vou almoçar, eu vou jantar amanhã, eu vou comer chocolate hoje, eu não vou. Não, a Santa Ceia é um dever se nós queremos ter comunhão com Cristo. Se nós queremos que Cristo esteja em nós, nós estejamos nele, se nós queremos ter vida espiritual diante de Jesus e se nós verdadeiramente diante de Cristo queremos ter a salvação no dia do juízo final. Então, não deixe passar despercebido, esforça-te em não errar, em não pecar, esforça-te em te manter consertado, acertado e ajustado diante de Deus todos os meses, e todos os meses esforça-te, vai até a Santa Ceia no seu culto e tome a Santa Ceia, se alimente, vamos cear mês a mês para mês a mês, nos agregar, nos renovar e nos reforçar esses 3 pontos predominantes, e 2 deles são para nós vivermos aqui mesmo. Um ponto é termos vida espiritual aqui nesta terra para ter conexão com Cristo. Ele está em nós e nós dele. São 2 pontos que precisamos aqui para viver. O terceiro, nós vamos usufruir dele no dia do juízo final, que pelo ponto da Santa Ceia nos agrega uma oportunidade e uma chance a mais de sermos salvos nos dias do juízo final. Então, assim como a Santa Ceia, família, não é somente brincadeira as coisas de Deus. A Bíblia diz, ai daquele que cair na mão do Deus vivo, de Deus não se zomba. Então nós não podemos de maneira alguma zombar de Deus. Nós temos que aprender com a palavra, aprender com o evangelho, aprender com a verdade, com a justiça de Deus e praticar verdadeiramente a Bíblia como ela nos ensina e como ela nos pede. Porque são regras ditadas por Deus através de Jesus Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Deu para você entender a importância? Pastor Gregorucci, eu ainda não tomo a Santa Ceia. Não vai deixar de ir no culto no dia da ceia porque você não toma. Você tem que estar lá, aprender, porque cada Santa Ceia, sim, é o mesmo pãozinho, o mesmo suquinho de uva, a mesma palavra, mas a cada vez tem mistérios. Pelo menos comigo aqui na Nação Evangelizadora, na igreja onde eu ministro o culto, como um mistério que Deus está nos trazendo agora, ministrando essa Santa Ceia para vocês aqui pela live e pela programação de rádio, amém? Então, neste momento, nós temos que entender esse comprometimento
e essa seriedade e tudo que nos acrescenta na Santa Ceia. Então, se você não ceia ainda, vem congregar, vem fazer parte conosco, venha se unir, acompanhe as nossas programações, acompanhe os nossos ensinamentos, vamos juntos ajudar você a sair dos seus pecados e se colocar na posição a qual Cristo quer você e sua família, para você ser digno e digna de tomar a Santa Ceia. Como assim, Ghegoruti? Digno e digna de tomar a Santa Ceia. Ah, você não sabe? Tem muito mais da palavra para você, mas vamos fazer assim? Já vai pegando aí agora o seu suquinho, o seu pãozinho, tá tudo pronto aí já ou ainda não? Se não tiver, pega logo, já ajeita tudo, porque agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ser digno e não ser digno de tocar na Santa Ceia de Cristo e vamos cear juntos com a palavra de Deus. E aí, você está preparado? Ô glória, estão preparados? Então vamos lá, vamos aprender. Sabe por quê? Quando nós falamos ser digno e não ser digno, na vida, na sociedade, existem regras, né? Para as pessoas dignas e não dignas. Então, vamos dizer uma base que se usa na sociedade e que se usa também na igreja. O trabalhador é digno do seu salário. Então, quem trabalha é digno do salário. Quem não trabalha não é digno do salário. Então, assim, espiritualmente também, nós temos que estar numa posição que venhamos ter a dignidade espiritual para poder tocar no sangue e no corpo de Cristo. Porque muitas pessoas, elas caem na enganação do inimigo, acreditando que é só chegar no dia da Santa Ceia e pedir perdão do seu pecado, que Deus já perdoa. Sim, Deus e Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados. O próprio Jesus Cristo perdoa os pecados. Não só é a propiciação dos nossos pecados, mas ele também é a propiciação do pecado de todos os que estão no mundo. Amém? Mas para haver o perdão da parte de Deus, tem que haver o arrependimento. Se não houver o arrependimento, não há o perdão. Então, quantas pessoas elas estão ali fumando, na hora da Santa Ceia, elas pedem perdão, mas não estão libertas. Elas vão sair dali e fumar. Pessoas que bebem, que usam droga, vão pedir perdão, né? E vão sair dali e voltar a beber, usar droga. Uma pessoa que está amaziada, fornicando, vai pedir perdão, vai sair dali e continuar fornicando. Então, se você pede o perdão e não houve o arrependimento, e a prova do arrependimento é você não ter mais o pecado, não vai haver o perdão. E aí você vai ser réu e culpado. Todo mês que você toca no sangue do corpo de Cristo, você se afunda num lamaçal espiritual, se afastando cada dia mais da presença de Deus, da presença de Cristo e da sua salvação. Vamos ler a Bíblia agora? Em livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 em diante. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do sangue e do corpo do Senhor. Então a palavra é clara. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinasse, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele diz: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos o que dormem. Quando Paulo fala a palavra dorme, ele está falando os que morrem. Então a palavra é bem clara: examinar o homem a si mesmo. Então vamos nos examinar. Vou tomar Santa Ceia, vou me examinar espiritualmente. Não é o pastor, o bispo, o apóstolo que examina. Examinar é o homem a si mesmo, é você que se examina. Eu prego a palavra como eu estou pregando, vou ministrar a Santa Ceia, você se examina se você está digno ou não. Se surgir dúvida, vem para a igreja que nós vamos te ensinar e te explicar direitinho. Então você se examinou: poxa vida, eu já estou batizado, já nasci do Espírito, estou em santidade. Mas esse mês eu cometi um vacilo, pratiquei um pecado, já me arrependi, doeu na alma e já não faço mais. Amém. Você vai pedir perdão e Deus vai te perdoar e você se torna digno do sangue e do corpo de Cristo. E o mês que vem, procure não pecar mais, e nem hoje, nem amanhã. Agora tem aquela pessoa que fuma, que bebe, que usa droga, tá funicando, mente, não tá liberto, outros nem foram batizados, outros nem nasceram do Espírito. E estão em pecados constantes. Ai, Senhor, perdoa do cigarro que eu acabei de fumar antes da Santa Ceia. Toma a Santa Ceia, sai e vai fumar outro. Como é que Deus vai te perdoar um pecado que você não está liberto? Fosse assim, seria fácil demais. Compra um maço de cigarro, que vem 20 cigarros, pede 20 perdão e acabou. Se eu morrer no meio do maço de cigarro, não vai me cobrar o pecado, porque eu já pedi 20 perdão pelos 20 cigarros. Poxa, gente, não vamos zombar de Deus. Não vamos brincar com Deus.
Quer brincar, brinque com homens e mulheres, brinque de casinha quando é criança e brinque de igrejinha depois de adulto, só que igrejinha vai para o inferno. Nós não estamos aqui para brincar com as coisas de Deus e nem Deus brincar com as coisas nossas. É sério, porque se fosse brincadeira, Jesus não tinha sofrido, carregado aquela cruz e humilhado e morto naquela cruz por amor a nós. Então as coisas não é brincadeira, as coisas são sérias. E as pessoas brincam com as coisas de Deus. Quando é criança, não é aquela coisa, vão brincar de casinha, e agora adultos vão brincar de igrejinhas. Só que brincar de igrejinha não salva ninguém. Nós não estamos aqui só para usufruir o que Deus tem para nós nessa terra. Estamos como os adoradores, servos e servas obedientes para alcançar a nossa salvação. E já aprendemos que para a salvação eu preciso ter a Santa Ceia. Então, se eu tocar na Santa Ceia com o pecado sobre as minhas costas e não houve o arrependimento, porque eu não me libertei, eu continuo fumando, continuo bebendo, continuo fornicando, continuo adulterando, continuo mentindo, continuo usando droga, continuo bebendo, continuo no mundo, no pecado, eu vou pedir perdão? Não vai haver o perdão, porque para haver o perdão tem que haver o arrependimento, e eu não provei o meu arrependimento, porque eu continuo no pecado, eu estou escravo do pecado, a palavra diz. Aquele que se torna vencido se torna escravo do vencedor. Não, mas o cigarro não me vence, a bebida não me vence, a droga não me vence, então larga eles. Ah, eu não consigo, então tá vencido. Se ele não te vence e você vence ele, então ele se torna escravo seu. Então larga de fumar, para de beber, para de adulterar, sai da fornicação, casa agora. Sai do pecado, sai das drogas. Ah, pastor, eu não consigo, então você tá vencido. E quem está vencido se torna escravo do vencedor. E tudo isso procede do diabo. Então nós, como seres humanos, quando estamos dominados pelo pecado e não conseguimos sair dele, quando estamos dominados pelos vícios e não conseguimos sair dele, esses pecados procedendo do diabo, nós somos escravos dele e ele está nos vencendo. E aí vem aqueles crentes que falam, o diabo está debaixo do meu pé, tá? No cangote do povo, não debaixo do pé. Porque para o diabo estar debaixo do nosso pé, nós temos que vencer. Ele tem que estar debaixo do nosso pé e não nós sermos vencidos. Porque aquele que está vencido se torna escravo do vencedor. Então, se você está dominado pelo cigarro, pela bebida, pelas drogas, prostituição e outros pecados que você não consegue sair, você está vencido por Satanás e ele é o vencedor sobre a sua vida. E agora nós precisamos inverter essa situação. Ou você quer continuar indo assim, vencido e escravo das trevas? Não, pastor Gregorucci, eu quero inverter essa situação. Então é este momento que você tem que procurar a Igreja Nação Evangelizadora se unir a nós, para que nós possamos, porque não é num simples culto que nós vamos conseguir resolver a tua vida. Não é numa simples visita que você nos faz que Deus vai descer do céu e te dar o reino, te dar o paraíso, o jardim do Éden para você, não. É um caminhar, é uma união, uma familiaridade, um relacionamento que nós criamos dia a dia junto com Cristo, com a igreja, com a obra, comigo sendo seu pastor, né? E a gente juntos, conectados em Cristo, obedecendo essa palavra, vamos usufruir de tudo que Ele tem para nós aqui e também do que Ele tem para nós depois dessa vida, que é o reino de Deus. Vem para cá, vem congregar com a gente, vem fazer parte. Quero pastorear você com muito amor e com muito carinho. Diante de tudo isso, nós aprendemos. Então, pastor, Jesus nos colocou numa sinuca de bico, perdão da expressão da palavra, né? Sim. Quer dizer, eu tenho que cear para ter vida espiritual em mim mesmo, senão estou morto. Eu tenho que cear para ter o ponto a mais para a salvação. Eu tenho que cear para que esteja em Cristo e Cristo em mim, certo? Mas se eu cear no pecado, eu vou ser réu, culpado do sangue e do corpo de Cristo. Eu vou trazer mais coisas ruins espirituais sobre a minha vida do que as coisas boas que a Santa Ceia me agrega. Então o meu pecado me impede de cear. E agora? É a faca de dois gumes. Agora, se você precisa cear para ter vida em vós mesmo, a salvação no dia do juízo final, e Cristo está em você, e você em Cristo, e é isso que você quer, o que está te barrando cear? O pecado. Então tira ele de dentro de você. E vamos juntos, em santidade, nos alimentarmos do sangue e do corpo de Cristo. Pastor, o senhor acha que é fácil, irmão? A Bíblia diz, cada um tome a sua cruz e me siga. Nós não estamos aqui para analisar a facilidade ou a dificuldade. Se você olhar para o grau do seu pecado e você querer usar as armas carnais contra ele, você não vai vencer, esquece. Agora, se você vir se unir conosco e olhar para o seu pecado carnal, mas quando nós mostrarmos para você as armas espirituais que você vai lutar contra eles, você vai dar risada e falar, vai ser fichinha vencer. Assim aconteceu com Eliseu. Veio os soldados, os guerreiros, com as espadas gigantescas, os braços gigantescos, e está lá Eliseu, tranquilo, sorrindo, dando risada, numa calmaria. E o servo de Eliseu
desesperado, amarelado, um pouquinho o cara tinha um infarto. Nós vamos morrer, acabou, já era, mataram a gente, perdão a expressão da palavra. E Eliseu estava em paz, porque Eliseu ele viu o espiritual. Eliseu viu os guerreiros, viu os soldados, que com uma espadada cortava Eliseu no meio. Mas quando Eliseu abre a visão espiritual, ele vê as carruagens, os soldados de Deus que estavam do lado dele. E o servo dele não via, estava morrendo de medo. E aí Deus falou, o que Eliseu falou? Senhor, abre os olhos desse servo para ele ver. E quando Deus abriu os olhos espiritual, o servo viu as carruagens, os cavalos de fogo e os anjos e as espadas, do tamanho que era, correspondente ao exército que ia pegar ele, começou a rir, falou, vixe, ganhamos, pode vir, ganhamos. Então se você olhar para os seus problemas, os seus pecados, e começar a lutar com ele, com as armas carnais que você tem, que são as armas do diabo, pode esquecer, você vai se sentir derrotado e vai achar que não vai vencer nunca. Mas se você der uma oportunidade para nós, nesta Bíblia, de pôr a nossa vida e a sua vida num patamar espiritual, e você enxergar as armas que Deus vai nos dar, para lutarmos juntos, para vencer o seu pecado, você vai falar assim, vou tirar de letra, é facinho. Então, neste momento, sem delongas, ministrando essa Santa Ceia através dessa live, porque nós não precisamos muitas vezes estar dentro da igreja para ministrar uma Santa Ceia, nem de corpo presente, porque ministro Santa Ceia no hospital, nas casas, no presídio, nos hospitais, e isso não é chamado a igreja. Então, não vamos entrar em doutrinas e regras e preceitos de homens, aqui nós vivemos a palavra de Deus. O importante é esta palavra estar chegando a você examinar a sua vida, ter um suquinho de uva e um pão, a gente vai orar agora. Em cada oração ele é consagrado, a gente se alimenta do sangue e do corpo de Cristo e Deus acrescenta em nossas vidas o que tem que acrescentar. Eu creio assim, porque eu tenho a Bíblia que me dá esse respaldo. Vem com a gente? Vamos na fé? Então agora, com muito amor e carinho, nós vamos cear, porque eu creio que até aqui aprendemos, né? Para quem, pastor, eu tô no eixo, tô certinho, tô na risca, então vamos cear. Pastor, eu tô todo torto, toda torta. Não fique triste, mas fique preocupado. Corra contra o tempo. Vem se unir com a gente, que a gente vai te ajudar. Pôr a tua vida na posição espiritual e você vai cear conosco em breve em Cristo Jesus, porque Ele quer todos e quer você também. Amém? Então vamos pegar aí, inicialmente, o nosso pão. Pegou aí o seu pãozinho e nós vamos ler a Bíblia e cearmos. Amém? Então você pega o seu pão e nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graça, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos orar? Senhor amado e querido, Senhor eterno e celestial, neste momento, meu Pai, juntamente com a tua igreja, nesta live e nesta programação pelas ondas do rádio, nós nos unimos para nos alimentar do teu sangue e do teu corpo, em memória do Senhor. É neste momento que já aprendemos com a tua palavra e a obediência e a santidade nos dá o direito de cearmos. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas vidas, abençoa todos aqueles que ceiam conosco, meu Pai, para que possamos ter vida em nós mesmos, sermos ressuscitados no último dia. O Senhor está em nós e nós no Senhor. E aqueles que nos ceiam, meu Pai, que o Senhor os fortalece e nos ajude a resgatar estas almas, para entrarem na posição espiritual e ceiarem para a glória de Cristo. Amém. Podei comer agora em nome de Jesus. Glórias a Deus. Já nos alimentamos do corpo e agora vamos tomar o nosso suquinho de uva. A Bíblia diz, pega aí o seu suquinho, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tá vendo? Fazei isso todas as vezes, é uma ordenança. Devemos fazer isso todas as vezes que bebemos o sangue em memória de Cristo. A aliança que Ele fez conosco na cruz, de nos salvar todos aqueles que obedecerem a sua palavra. E essa Santa Ceia faz parte da nossa obediência. Senhor amado e querido, já nos alimentamos do seu corpo, meu Pai, neste momento agora, vamos nos alimentar da tua glória, do teu poder e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, tomando do teu sangue, meu Pai, este suco de uva. Que o Senhor renove as nossas forças, a nossa igreja, a nossa família. E o Senhor ajude, meu Pai, aqueles que estão conosco na audiência, tanto assistindo como ouvindo, que ainda não ceiam, para que possam estar conosco nesta fé, e que neste momento o Senhor lembre da aliança que o Senhor fez conosco naquela cruz, meu Pai, de nos salvar, nos levar para o reino e para a tua glória no dia do juízo final. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais diante da tua presença. Amém, amém, Jesus. Podei beber. Glórias a Deus, tá vendo? Tomamos a Santa Ceia, é simples, mas você viu no espiritual? O batismo é a mesma coisa. Vou ensinar para vocês outro dia, só tomar um banho de água. Você tem noção do que é o espiritual? Então tudo isso é a espiritualidade.
temos que agregar isso em nossas vidas da maneira correta, porque estas coisas espirituais não vêm do homem, não vêm da igreja. Essas coisas espirituais vêm diretamente de Deus, de Cristo, e Deus só vai liberar através desta conexão. Então, neste mês, nós já nos alimentamos do sangue do corpo de Cristo, reforçamos a nossa vida espiritual diante de Deus, reforçamos o ponto predominante para a salvação e reforçamos que temos paz, que estaremos nele, ele estará em nós este mês até a próxima Santa Ceia, se Deus assim o quiser. Que Deus abençoe a todos vocês, quero agradecer a oportunidade e a chance. Logo, se Deus quiser, em breve, acabando essa quarentena, teremos a nossa Santa Ceia também, para a glória de Deus, na igreja, nação evangelizadora, mas também, a partir de agora, mês a mês, para aqueles que nos ouvem pela programação de rádio, que nos acompanham pelas lives, principalmente pelas emissoras de rádio, né? Que não podem estar conosco na igreja porque a distância é grande, mas estão convertidos e alicerçados, vão mês a mês cear conosco. Nós vamos estar anunciando para vocês todo mês o dia e a hora que nós vamos cear juntos com vocês. E para você que tem a Igreja Nação Evangelizadora pertinho de você, vamos juntar forças, vem para cá e nós vamos congregar juntos e cear juntos para a glória do nosso Deus. Amém? Passar em branco jamais, unidos com Cristo para sempre. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela união, pela participação de todos vocês. Beijão no coração. Deus abençoe e estamos aí mais um mês pela ceia revestido em Cristo Jesus. Deus abençoe e até a próxima Santa Ceia, ou melhor, até a próxima live, até o próximo programa. A paz, Deus abençoe. Tchau, tchau.